No programa Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. Goiás registra recorde de abertura de novas empresas. Doméstica é resgatada da condição análoga à de escravo. E no bloco de entrevistas, a juíza Caroline Piovesan fala sobre o Juízo 100% Digital, um projeto que coloca a tecnologia a serviço do cidadão. Aguardamos você! O Hora Extra está no ar e nesta edição você confere as seguintes notícias. Empreendedorismo cresce durante a pandemia. Goiás registra recorde de abertura de novas empresas. Doméstica é resgatada da condição análoga à de escravo depois de mais de 30 anos prestando serviços sem receber salários. E no bloco de entrevistas, a juíza Caroline Piovesan vai falar sobre o Juízo 100% Digital, um projeto que coloca a tecnologia a serviço do cidadão. O Hora Extra está no ar. O trabalho escravo, lamentavelmente, ainda existe. Em Anápolis, no interior de Goiás, uma doméstica é resgatada da condição análoga de escravo depois de mais de 30 anos prestando serviços sem receber nenhum salário. Veja os detalhes na matéria a seguir. A assinatura da Lei Áurea aboliu formalmente no Brasil a possibilidade de um ser humano ter a posse do outro. Mas os reflexos desses quase 400 anos são sentidos ainda hoje. Aqui em Goiás, na cidade de Anápolis, auditores fiscais do trabalho encontraram uma senhora que há mais de 30 anos vivia em condição de prestação de serviço análogo à escravidão. A vítima do caso de Anápolis, ela teve uma infância conturbada lá no interior do Maranhão, com a mãe falecida, ainda criança, foi dada em doação, a mãe adotiva também faleceu, e aos 12 anos de idade, ela foi trazida para a cidade de Anápolis, em 1990, agosto de 1990, e desde então, há mais de 30 anos, ela morava e trabalhava nessa casa desses empregadores. Ela foi trazida por um dos filhos, né, por intermédio de um dos filhos, então com 12 anos, à margem da legislação, sem adoção, sem um processo de curatela, sem nada. E nesses 30 anos lá, ela, em troca da alimentação e da moradia, ela trabalhava de segunda a segunda para essa família. Essa família, então, os empregadores já tinham 50 anos na época, então eles já tinham, né, uma idade já bem avançada e tinham 3 filhos. Então, nesse período, ela começou a trabalhar como doméstica e depois foi também cuidando como cuidadora dos netos dessa família. A judicialização deste caso segue agora com o Ministério Público do Trabalho. O procurador Tiago Cabral explica quais as evidências foram encontradas para denunciar que a senhora residente em Anápolis vivia em uma condição semelhante à escravidão. A dignidade da pessoa humana, ela diz com uma necessidade premente e todos os dias de a pessoa se afirmar-se como tal, buscar seus projetos de vida. E a partir do momento em que o empregador, valendo-se de uma vulnerabilidade dessa pessoa, a superexplola, não pode ser admitido pela sociedade brasileira que tal ainda persiga, né? São 30 anos como trabalhadora doméstica, são 30 anos sem ter contato com sua família, são 30 anos sem ter acesso a direitos básicos como educação, como saúde, como lazer. A Auditoria Fiscal do Trabalho relatou que essa trabalhadora não podia sequer assistir televisão junto com as outras pessoas da casa, ou seja, ela não
comungava dos mesmos projetos de vida daquela família, ela não estava inserida como um membro daquela família, na verdade ela era empregada, prestava serviço, muito embora receba comida e água e moradia, isso nem sequer pela lei do trabalhador doméstico pode ser considerado salário. Uma grande força-tarefa do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego tem ajudado a aumentar o número de denúncias destes casos. Roberto diz lamentar que eles ainda sejam bem comuns. Então essa pessoa lá, essa vítima, ela, apesar de os empregadores falam, não, ela é como se fosse da família, isso é muito comum nesses casos, como se fosse da família, mas não é da família. Ela não teve acesso a estudo como os filhos dos empregadores tiveram, ela não teve nenhuma amizade na infância, ela não brincava na rua como uma criança do interior brinca, ela não tinha convívio social nenhum. Quando viajava com os empregadores, era para cuidar dos netos, né? Para Caldas Novas, ou para uma viagem para a praia, era para cuidar dos netos, não a lazer. Essa pessoa só veio estudar depois de adulta, para iniciativa própria, e à noite, fazendo aquele EJA, que é um sistema de educação para adultos, e mesmo assim com uma certa dificuldade. E a única referência de família que ela tem é a família dos empregadores. Então ela tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Se por um lado o trabalho escravo não existe no Brasil desde 1888, expor qualquer trabalhador à condição análoga à escravidão é crime previsto pelo Código Penal. A lei brasileira é bem clara ao definir o que é considerado trabalho análogo à escravidão e a punição para os empregadores que expõem os trabalhadores a essas condições. A primeira punição administrativa, a Auditoria Fiscal do Trabalho no Lavrum Auto, conhecido Auto 44, em que essas pessoas são incursas na infração administrativa de trabalho análogo ao de escravo. Seus nomes são publicados na lista suja de trabalho escravo, que foi já referendada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. Essas pessoas ficam impedidas de ter, por exemplo, a partir da comunicação dessa lista suja, essas pessoas são impedidas de obter empréstimos perante o governo, entre outras sanções de natureza também econômica. A segunda sanção é de ordem civil, a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, ajuizada, né, junto com a Defensoria Pública da União. Ela busca reparar esses danos materiais e morais da trabalhadora e também da sociedade brasileira. E a terceira via é uma ação criminal proposta pelo Ministério Público Federal e que tem uma pena prevista no artigo 149 do Código Penal. A ação do Ministério Público busca agora recuperar, através de indenização, os direitos que foram privados desta trabalhadora por quase 3 décadas. O Ministério Público do Trabalho, neste caso, tem legitimidade para buscar os direitos tanto da trabalhadora quanto da sociedade. A Defensoria Pública da União também participou da ação civil pública, assinou junto com um membro do Ministério Público a ação civil pública, e busca-se basicamente a reparação dos danos puramente patrimoniais, que são horas, saldo de salários, verbas decisórias, como se conhece, salário, 13º, férias, todo o período sonegado. Para além disso, uma indenização por danos morais individuais para a trabalhadora, eis que foi exposta a uma situação de superexploração, não admitida no direito, e uma indenização à coletividade que foi majorada bem inferior ao valor pedido para a empregada doméstica. Isso foi feito intencionalmente, já que, na minha opinião, quem sofreu o maior dano foi a trabalhadora. A sociedade sofreu em ricochete, talvez, não dano em ricochete, mas certamente o valor a ser atribuído à indenização por dano moral coletivo tem de ser menor do que o valor a que deve ser pago à trabalhadora. O segmento de micro e pequenas empresas é responsável por 30% do PIB do país e por mais da metade da geração de empregos formais. Mesmo com a crise financeira, Goiás registrou recorde na abertura de novas pequenas empresas. Estamos num tempo de desafios, mas também de oportunidades. Apesar do aumento do nível de desemprego aqui em Goiás, dados apontam um aumento recorde de abertura de empresas no estado. A Luana, com apenas 24 anos de idade, decidiu abrir as portas de seu comércio em 2020. Foi bem apertado, viu? Foi bem no sufoco, foi tentando sobressair de todas as formas. Eu abri, em 13 dias fechou por conta da pandemia. E quando eu falei em abrir,
ainda não estava aqui no Brasil. Veio muito rápido a pandemia, espalhou de uma forma que eu não entendi. Mesmo diante dos obstáculos enfrentados, ela afirma que não se arrepende de ter empreendido neste tempo tão adverso. Não arrependo hora nenhuma. Eu sei que eu passei tempos difíceis e sei que vai melhorar, que isso tudo vai passar. E é procurar trazer coisas novas sempre e acompanhar a moda. De acordo com a moda tá indo, você vai acompanhando que vai dar certo. Faz sua parte, faz os provadores, mostra para as pessoas o que você tem na sua loja, que vai dar certo, é uma dica. O empreendedorismo tornou-se uma opção viável para os brasileiros, principalmente os jovens. Segundo dados do Sebrae Goiás, os microempreendedores individuais do estado estão investindo mais no comércio varejista, principalmente em artigos de vestuário e acessórios. O perfil divulgado pelo órgão retrata que 30% desses empresários têm de 30 a 41 anos, seguidos pelos jovens, de 21 a 30 anos, que são 23%. A Luana entrou para o grupo dos microempreendedores individuais ao abrir seu comércio e conta por que decidiu ter seu próprio negócio. Eu decidi empreender desde novinha, que eu sempre falei, igual eu falei agora, que eu sempre quis trabalhar por minha conta, eu não quis trabalhar para os outros. E eu sempre vi minha irmã, desde muito nova, que ela sempre mexeu com isso, fazendo essas coisas, carregando sacola para cima e para baixo, costurando, inventando modelo. Então, eu já falei que eu queria, mesmo formada, eu queria ter uma formação. E a arquitetura, querendo ou não, é um pouco ligada, decoração e tudo. Então, assim, eu sempre quis ter uma formação, mas eu sempre quis ter uma loja também. Eu queria conciliar as duas áreas. Hoje em dia, eu não estou conseguindo mais conciliar. Hoje em dia, eu fiquei só com a parte da produção daqui da loja e a arquitetura está ficando um pouco para escanteio, que aqui que é a minha paixão. Com a ajuda de sua irmã, que já investia no ramo da moda, Luana planejou a abertura de seu comércio. Mas isso nem sempre acontece. Este consultor do Sebrae Goiás aponta que, apesar dos riscos com negócios que surgem a partir de uma necessidade emergencial, é possível encontrar boas oportunidades neste momento. Esse é um fenômeno bem interessante, só que ele não é de hoje. É um fenômeno que já tem um bom tempo. Estima-se que atualmente no Brasil, entre 18 a 24 anos, nós temos mais de 7 milhões de empreendedores, desde micro até já empreendedores de grande porte. O Wendel deixa ainda algumas dicas para quem acabou de começar a empreender ou está pensando em iniciar neste caminho. Olha, a primeira coisa que eu falo como dica seria a seguinte: você tem que empreender com algo que você gosta. E empreender não é um mundo de rosas, tem muitas dores no caminho. Quando você faz algo que você gosta, é muito mais fácil você se dedicar. Empreender é você passar 10, 15 horas dentro do negócio, pensando no negócio para a coisa acontecer. E a coisa mais fundamental: buscar capacitar, buscar conhecer o mercado que está atuando. Com essas duas dicas, você fazer o que gosta e você buscar capacitação, com certeza você tem uma grande probabilidade de ter muito sucesso. E no próximo bloco você vai conhecer um projeto do Poder Judiciário que pretende revolucionar a atuação da Justiça, o Juízo 100% Digital. E para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a Caroline Piovesan, juíza do TRT da 18ª Região. Voltamos já! O ano de 2020 será certamente lembrado pela pandemia que ainda assola o mundo, mas também se tornará um marco na transformação da justiça brasileira. Vimos que o judiciário não está atrelado a uma sede física, pois remotamente fomos capazes de manter a prestação de serviços. Assim, a tecnologia tem causado disrupções na sociedade e revolucionado as nossas vidas. E não pode ser diferente com a prestação do serviço público. Hoje recebemos a juíza Caroline Piovesan, do TRT da 18ª Região, para falar sobre o Juízo 100% Digital. É um prazer recebê-la, Caroline. Obrigada, Lídia. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão inovador e transformador. Caroline, o TRT da 14ª Região foi o primeiro tribunal do segmento da Justiça do Trabalho a aderir e implantar o Juízo 100% Digital.
O que ficou de aprendizado de sua experiência em Rondônia com esse projeto e, afinal, o que é o juízo 100% digital? Pois bem, é muito interessante falar sobre esse tema porque ele surge como uma meta de gestão do ministro Fux agora, né? O ministro Fux, ele criou o programa Justiça 4.0. O que é esse programa Justiça 4.0? É a grande transformação do Poder Judiciário, né? Composta de várias ações que visam implementar dentro do sistema de justiça tecnologias de ponta a fim de facilitar o acesso à justiça e a própria duração razoável do processo, né? E o juízo digital, ele está dentro dessas grandes ações. Então, o juízo digital nada mais é do que a gente já faz hoje, né, com a justiça, que é o quê? Fazer atos processuais, audiências, sessões por meio virtual. Então, o juízo digital é uma regulamentação do CNJ, através da resolução 345 do ano passado, inclusive, que chega para deixar como definitiva a situação que a gente já vive hoje, fazendo audiências, sessões de modo telepresencial por meio de aplicativos de chamada. E, de fato, o Tribunal da 14ª Região, da qual iniciei minha carreira, ele foi o primeiro a implementar o juízo 100% digital no âmbito da Justiça do Trabalho. Ele regulamentou diretamente através da resolução do CNJ, deixando então para um momento pós-pandemia a possibilidade das partes continuarem a participar de audiências de modo telepresencial. Isso é um grande avanço, né? Porque acaba com aquela necessidade de locomoção física até o fórum, enfrentar estacionamento, tudo. E mais do que isso, né? Ela acaba com as barreiras geográficas, porque antes a gente tinha esse problema, né? O advogado ele tinha que se locomover até o interior, não podia pegar cliente de fora. Hoje acaba com tudo isso. Hoje o advogado ele pode atuar no âmbito do Brasil inteiro, né, pegar clientes de fora e com um único clique você acessa uma sala do Poder Judiciário. É realmente muito inovador. E o que é basicamente o juízo 100% digital, né? O que essa regulamentação traz? Ela traz a possibilidade, então, da parte autora, quando da distribuição da ação, optar pelo rito do juízo 100% digital, na qual as audiências, então, se dariam pela modalidade telepresencial. O réu, então, quando da contestação, ele acordaria, né? Ele se manifestaria no sentido de concordar que aquelas audiências daquele processo seriam pelo juízo 100% digital. Claro que nada impede de que as partes, durante o curso do processo, mesmo para os processos distribuídos antes da regulamentação do juízo 100% digital, façam um acordo processual para que um determinado ato processual ocorra de modo telepresencial. Por exemplo, em um processo onde o advogado é de fora, ele peticiona para o juízo pedindo para que aquela audiência de instrução seja marcada na modalidade virtual. O réu, dessa forma, concordaria e assim os advogados, partes, participariam de modo telepresencial. E o mais legal do juízo 100% digital é que é um benefício para todos, porque aqueles que não tenham meios para participar da audiência, eles não serão prejudicados, porque dentro dos fóruns terão salas equipadas, né, com computador, com câmera, para aquelas pessoas que não têm condições de acessar, né, uma sala virtual de suas residências. E no Tribunal da 14ª Região, eu tive excelentes experiências, né? Foi de grande inspiração para mim começar a carreira já tendo oportunidade de participar de sessões assim. E me marcou muito uma vez que fui fazer uma audiência de conciliação e a parte morava no interior do estado do Acre e estava eu conciliando e ele segurando com o celular, né? O próprio celular, assim, e alguém falou atrás com quem que ele estava falando. E ele falou que estava falando com a juíza. E alguém disse, mentira! E ele virou a câmera e mostrou a família dele na sua casa. Então, assim, é muito legal, porque hoje com um clique a justiça vai até a sua casa. Isso é uma transformação sem igual. De fato, o juízo 100% digital pode, então, ser considerado como o início de uma mudança de paradigma, ou seja, a justiça deixando de ser vista de forma atrelada a um fórum, a um prédio físico? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente imagina mesmo que a justiça é o fórum. E a justiça nunca foi o fórum. A justiça é, na verdade, a própria entrega da prestação jurisdicional, do bem da vida pretendido pelas partes. E o uso dessas tecnologias, elas facilitam o quê? O próprio acesso à justiça e a agilidade, né, nessa comunicação entre as partes, as testemunhas, os colegas advogados, até o magistrado. E é muito bacana que a gente aprende logo cedo na faculdade de Direito sobre o princípio da ubiquidade, que é o amplo acesso à justiça, a justiça estando onipresente, e agora nada melhor do que com aplicativos de videochamada você poder acessar a justiça de dentro da sua casa. Os atos por videoconferência encontram respaldo na lei brasileira existente hoje?
Esse é um fato curioso, porque é um dos raros casos em que a legislação veio antes dos fatos, né? E no Código de Processo Civil de 2015, vários artigos já previam o uso, então, de videochamadas, de meios telemáticos para colheita de depoimentos. O Código de Processo Penal também. Então, sim, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha essa possibilidade de usar, então, videochamadas para fazer uma audiência, por exemplo. Ok, Caroline, vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Caroline Piovesan, sobre o projeto Juízo 100% Digital. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Caroline Piovesan, sobre o projeto Juízo 100% Digital. Caroline, existe relação direta entre a tecnologia e o aumento da produtividade? Quais as vantagens do juízo 100% digital? Certamente, Lídia. É muito interessante a gente notar que quando a tecnologia vem para dentro do Poder Judiciário, os ganhos são enormes. Então, desde a implementação do PJE, a produtividade do Judiciário foi exponencial. E não é diferente agora com as videochamadas. Dados do CNJ mostram que de abril a agosto do ano passado foram realizadas 370 mil videoconferências. E aqui o Tribunal do Trabalho da 18ª Região criou um interessante medidor para os atos processuais na pandemia. Então, todo mundo pode ir lá no site, vai ter o medidômetro dos atos processuais e em 10 dias medindo, o TRT registrou 15 mil atos processuais entre sentenças, despachos, alvarás liberados. Então, assim, o uso da tecnologia ele só vem acrescentar na produtividade. E é muito interessante porque uma das inovações do juízo digital é a novíssima vara 100% digital. A primeira já existe, inclusive no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Então, o que é isso? Vai chegar um tempo em que vai ser dispensável o uso tão massivo, da sala de audiência. Então, a vara ela se desmaterializa. Hoje a gente já tem um grande número de servidores, mesmo antes da pandemia, em regime de trabalho remoto. Então, com o passar do tempo, é muito comum que esse número aumente. E com a aderência às partes ao juízo digital, há uma certa desmaterialização da vara, A vara funcionaria totalmente virtual e deixaria, claro, a sala de audiência equipada para aqueles que não tenham condições, meios para participar da audiência. Então, a vara digital também é uma nova modalidade que está vindo aí com o juízo 100% digital. Perfeito. Vamos para a pergunta agora do advogado Marcos Vinícius. Olá, Hora Extra. É um prazer participar de mais uma edição desse belíssimo programa. Olá, doutora Caroline Piovesan, magistrada que veio para brilhantar ainda mais o nosso egrégio regional. E a minha pergunta é, considerando as desigualdades sociais do nosso país, como a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo de acesso à justiça, considerando o entrave da inclusão digital? Oi, doutor Marcos, muito obrigada pela pergunta, interessante pergunta. É muito legal a gente pensar em inclusão digital e eu fui atrás dos dados do IBGE em relação à acessibilidade e me surpreendeu, hoje 82% dos domicílios no Brasil possuem internet. E desses 82%, 99% é por meio de telefone celular. Então, a gente acha que a gente ainda está num país que nós não temos muita inclusão digital, mas a gente já está num estágio muito avançado. E no 14 me marcou muito, porque as primeiras vezes que as partes tiveram contato com aplicativos de videochamada foi através de audiências no Poder Judiciário. Então, veja, o Poder Judiciário, como agente de poder, ele molda condutas, seja através das decisões judiciais, informando a população como deve ser o fiel cumprimento da lei, mas agora também demonstrando essa nova forma de comunicação, que é participar de uma audiência por uma videochamada. Então, eu propriamente entendo que, em verdade, com o juízo digital, com as videochamadas, o Judiciário ele está, na verdade, promovendo a própria inclusão digital. Estamos também incentivando que mais pessoas com certeza. utilizem os meios que já temos. E como está sendo a adesão dos tribunais no país? A magistratura está empenhada em aderir a esse projeto tecnológico? Os juízes estão preparados para assumir essa nova realidade? De que forma o juízo 100% digital pode afetar o trabalho dos magistrados?
Lídia, é realmente bem interessante notarmos que depois da implementação pioneira do TRT da 14ª região, vários dos 24 tribunais do país já implementaram o juízo digital em suas unidades. Grandes tribunais como o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio, o Tribunal da 15ª região do interior de São Paulo já implementaram o juízo digital nas suas unidades. O TRT 18, inclusive, já está em vias finais da regulamentação aqui na nossa região para a implementação do juízo 100% digital, essa nova oportunidade então às partes. E assim, eu penso que como é uma diretriz agora do CNJ, com essa virada de chave em termos de modernização da própria prestação jurisdicional, a magistratura como um todo só tem a ganhar no uso dessas ferramentas. E eu penso que o juízo digital, assim como foi com o PJE, que todo mundo no começo espantou muito com o uso do processo judicial eletrônico, hoje a gente não consegue mais viver sem ele. Então penso que num futuro muito breve nós vamos, na verdade, estranhar que tínhamos que enfrentar estacionamento, filas, esperas dentro dos fóruns para realizar uma audiência que poderíamos fazer pelo nosso celular. Muito obrigada, Caroline, pelos esclarecimentos sobre esse importante tema. Obrigada, Lídia, pela oportunidade de poder esclarecer e falar um pouquinho sobre esse novo momento transformador da justiça em benefício de todos. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza do trabalho Caroline Piovesan sobre o projeto Juízo 100% Digital, que promete revolucionar a relação entre os tribunais brasileiros, os integrantes do sistema de justiça e o cidadão. Essa entrevista ficará disponível no canal do TRT de Goiás no YouTube. Obrigada por sua atenção. Não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho Goiana no portal, nas redes sociais e na rádio web. Até a próxima semana.